Pessoal, boa noite novamente a todos. Vamos dar início à nossa aula Boa noite. devido à subida vibratória. Bem, vamos lá então. Bem, vamos então iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos desde já nos desligando um pouquinho das coisas, vamos acalmando a nossa mente, os nossos pensamentos e coração, vamos ficando mais tranquilos e mais serenos. E desde já vamos agradecendo aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e nos ligando com os mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Brogotá, a princesa Isabel e os negros, a Sangria e os filhos do deserto, pedindo que dê mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, o Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilário de Montenegro. Saudemos também ao Chile, Emmanuel, Eurípides Barçanufo e o patrono de nossa casa, Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando um círculo protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelado Brasil Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, que possamos ser instrumentos de sua luz, da sua paz, do seu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa aula a todos. Gente, antes da gente começar a aula, passar um recado para vocês. Na verdade, as aulas presenciais, elas não vão voltar a partir de maio agora, tá bom? Tem uma previsão para o segundo semestre, que é a partir de agosto. Então, a gente vai continuar nossas aulas online, até terminar esse semestre, ok? Bom, então vamos lá. Vou passar agora para vocês a lição para a aula 51. Está na página 62 do livro.
Lição para a aula 51. Item 1. Ler diariamente a lição 63. O Senhor dá sempre pão nosso. Está na página 12 da apostila. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Jesus, Lucas 11:13. Um pai terrestre, não obstante, o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dávidas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos ciclos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escórias ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Esse texto, ele nos fala, do Senhor dá sempre. Ele quer dizer que Deus sempre vai nos amparar, certo? E como ele faz uma comparação aqui, no caso, o pai aqui, humano, o homem perfeito, ele consegue dar aos seus filhos, no caso aqui, dádivas proveitosas, o que Deus, que é soberano, digamos assim, puro amor e bondade, não pode nos dar, Então, essa comparação que ele faz, certo, é que Deus é nosso Pai maior, o Pai Celestial, ele sempre vai nos amparar, ele sempre vai nos dar, certo, meios para que a gente possa evoluir, para que a gente possa, digamos assim, trilhar o nosso caminho. Porém, o que acontece? Da forma como nós vamos estar recebendo isso vai depender muito do nosso entendimento, certo? Por quê? Porque porque muitas coisas acontecem porque precisam acontecer para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E muitas coisas que acontecem, nós enxergamos como sendo catástrofes, desastres, sofrimentos, certo? Só que, se a gente começar a tentar entender aquela situação que está ocorrendo, certo? Já vai começar, no nosso caso, nós temos o quê? Uma visão diferente da situação. Que nem ele nos fala aqui, a tempestade, Ele manda as tempestades aqui para quê? Para que ela possa, digamos assim, eliminar aqueles miasmas negativos, certo? Para que volte a harmonia novamente. Só que junto com a tempestade, geralmente vem os estragos, Então vem a destruição junto com as tempestades. E naquele primeiro impacto,
A nossa reação é de ver o quê? É de ver a parte negativa do que está acontecendo. E com o tempo é que a gente começa a ver como aquilo foi benéfico, certo? Foi necessário. Porque nós estamos acostumados aqui a ver que bênçãos, né? As bênçãos que a gente recebe tem que ser o quê? Tem que ser coisas boas, tem que ser coisas que nos tragam alegria, bem-estar, certo? Então, nós vemos, procuramos enxergar dessa forma. Certo? Mas, como a gente já viu um texto passado, né, que, no caso, assim, Deus sempre nos educa, né? Ele nos educa amando, mas é uma forma de nos educar, não é como nós gostaríamos que fosse, mas é como precisa ser, certo? Então, é o que acontece. É através das angústias, através do sofrimento, o que vai acontecer? Que a gente começa a refletir referente à situação e que a gente pode começar a ocorrer a mudança. E o tempo, na verdade, é o que vai nos provar isso. Como eu já falei, o primeiro impacto, o primeiro momento que a gente tem, certo? É que aquilo é algo ruim, aquilo é algo sofrível, aquilo é algo, né, que, digamos assim, que nos faz se sentir mal no momento. Porém, conforme vai passando o tempo, conforme nós vamos entendendo e vamos aceitando e vamos confiando, nós vimos que tudo aquilo foi para o nosso melhor, certo? E que o proveito de tudo aquilo foi muito grande. Se nós formos fazer uma análise para os dias de hoje, certo? Nós passamos por uma pandemia, né? Que teve, nós digamos assim, ocasionou muitas mortes, tudo o que ela ocasionou. Estamos passando por uma crise econômica, uma crise mundial. Só que, e tudo isso que nós estamos passando é necessário. E nós, provavelmente, lá na frente, nós vamos ver o quanto isso foi, no caso, necessário, o quanto isso trouxe uma evolução para nós, certo? Então, é por isso que a gente precisa se manter firmes, confiantes, tá? E entendendo que Deus sempre nos dá o amparo, certo? A gente tem que é, interiorizar isso. Ele sempre nos dá o amparo. Pode ser que não seja da forma como gostaríamos, mas a gente sempre vai ter esse amparo. Por quê? Porque ele é um pai, né? Ele é o Pai Celestial. Nós somos seus filhos. Certo, pessoal? Alguma dúvida a respeito do texto, algum comentário, alguma colocação? Eu quero falar, Renata. Pode falar, Sueli. Olha, esse texto deu certinho para mim. Porque nós passamos uma semana horrível, terrível. Porque meu neto queria ir embora para a Itália, lembra? Uhum. Faz tempo, desde que ele se formou, ele quer ir, ele quer ir. E o pai com a mãe achava que ele ainda não estava preparado para viver sozinho lá. Mas ele insistiu que queria, que ia, chateado aqui, foi chamado para tocar, para ser professor de música, para tocar na orquestra, nada estava bom, queria ir embora. Se prepararam, arrumaram, gastaram, eu comprei o carro dele, devolvi depois, porque ele não ficou lá, não deu certo nada. A aula que ele ia fazer era muito longe de onde achou para morar, não achou moradia perto, ficou difícil, acho que lá ele também não ficou muito bem. Meu genro falou, é melhor ir embora, depois você se prepara de novo e volta. E ele voltou. Nossa, foi um rebuliço tudo, Renata. Exatamente isso. Não era hora dele ir, talvez. E ele chegou numa alegria de volta. Veio chateado por não ficar. A gente não sabe direito o que aconteceu, mas é de Deus, a gente pensa, porque não tem explicação. Tanto que ele queria ir, o pai com a mãe se desdobrou, fez tudo. E falou, então vai. Que aí vai, e ele já voltou. Domingo estava de volta. E eu fiquei tão mal, fiquei mal, porque minha filha falou, mãe, compra o carro do Lucas, é um Corolla automático. Eu não queria, não queria, não queria. Eu fiquei, olhava no meu estacionamento, eu não via aquele carro meu. Eu não via, não tirei os emblemas do São Paulo dele, nada. E já estava vendendo o meu, não consegui vender o meu, agora se eu quiser vender, tem. E aí meu neto falou, vó, nem pega dinheiro de lugar nenhum, que eu vou pegar do meu banco para você. Foi assim, um por todos e todos por um. A gente se uniu entre eu, minha filha, meus dois netos, e fizemos tudo. Quando a Patrícia falou, mãe, o Lucas está voltando,
Falei, nossa, e agora o carro dele? Devolvi no dia seguinte, agora ela que vai pagar a dívida com o Rafael. Olha, foi uma guerra. Mas eu fiquei, ninguém dormia, porque foi um rebuliço, Renata. Foi um rebuliço e foi exatamente isso. Não era hora, não era para ser ainda. Ele vivia tão longe, ele é tão apegado, ele gosta tanto daqui, não sei por que queria ir embora. Foi e não deu certo. Voltou. E exatamente Tudo isso. vale como uma experiência, né, A Sueli? gente pensa que é coisa ruim que aconteceu, e não é, é de Deus, por algum motivo. Que eu nem fiquei perguntando muito por que não deu certo, que eu não gosto. Mas por algum motivo não era para ser agora, ou não é para ser, não sei. Deu certinho esse texto. Exatamente. Então, muito bem, Sueli. Agora você não vai mais ficar sofrendo de saudades. É. Sabe o que eu pensei? Acho que foi tantas saudades antes da hora que acabou trazendo ele de volta as energias. Minha filha não parou de chorar. A quarta-feira estava ainda chorando. Falei, Patrícia, para de chorar. Ai, eu falei que as energias foi tanta que, coitada, acho que nem conseguiu ficar lá. É, sei lá, só sei que ele está aí, vamos ver agora o que vai dar. Deixar tudo quieto. Então, tá bom, Sueli. Muito bem. Gente, retomando aqui a lição. Item 2. Destacar o parágrafo que mais tocou o seu coração e comentar. 3. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. Item A. Como atua a providência divina? B. Por que costumamos interpretar por calamidades os acontecimentos e fenômenos que beneficiam a comunidade? C. O que necessito rogar ao Mestre? D. O que é imperioso lembrar? E. Por que é útil e fundamental aguardar confiante o concurso do tempo? 4. Vivência da semana. Semana para exercitar a confiança em Deus, em qualquer situação. Comentário que conseguiu. 5. Afirmação. Confiante nos desígnios divinos, conquisto saúde espiritual. Vamos todos? Confiante nos desígnios divinos, conquisto saúde espiritual. Confiante nos desígnios divinos, conquisto saúde espiritual. Confiante nos desígnios divinos, conquisto saúde espiritual. Gente, alguma dúvida na lição? Tranquilo? Então, tá bom. Agora vamos corrigir a lição que vocês fizeram para a aula 50. Intuição. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos ver aí a lição, então, que era para essa aula. E ela era referente, né? A lição 156 do Caminho, Verdade e Vida, o texto Intuição. Então vamos lá para o item 2, destacar o parágrafo que mais tocou o seu coração, comentar. Então vamos lá. Liliana se inicia para a gente. Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Quando entramos em conexão com o divino, quando damos a chance do silêncio interior, nossos poderes mais facilmente são aflorados. E podemos, através de nossas aptidões, colaborar com o nosso crescimento espiritual e também dos nossos irmãos que se acham perdidos em sua caminhada. Muito bem, Deus. Tá joia. Olha um pouquinho aqui para pensar no final da resposta da Eliana, aí quando chega, que a gente consegue, além de ajudar nós, ajudar a pessoa do lado, a gente está caminhando bem mesmo. Muito bom, Eliana. Gratidão. Tá joia. Então vamos seguindo, agora eu vou lá embaixo. Sueli, você pode destacar sua frase, seu parágrafo. Eu fiz a mesma da Eliana.
Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência. E todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Eu achei essa lição difícil. Até tem uma resposta que eu não consegui colocar aqui. A minha resposta foi assim. Às vezes temos intuições por algum motivo e se prestarmos atenção, sentimos coisas que já aconteceram ou acontecem conosco. Eu, às vezes, penso em algo que vai acontecer e acontece. Ou sinto algo principalmente com as filhas e netos e logo sei que era o que eu pensava. Por exemplo, às vezes eu estou quieta e eu penso assim, lá na Vanessa, daqui a pouco ela liga. Ela liga. Ou então eu penso assim, nossa, hoje é domingo, será que não vem ninguém na minha casa? O interfone toca, é a Simone, mãe, estou aqui. Então eu tenho essas coisas. Esse tipo de coisa, eu acho que isso é uma intuição. E com filhas e netos eu tenho isso. Até com meu ex lá, às vezes, eu penso assim, nossa, será que ele tá bom, tá doente, sumiu, não vejo mais, o telefone toca, é ele. Liguei só para ter encher as paciências. Até com ele tem alguma intuição. Interessante. Na verdade, é meio que uma conexão, né, Sueli? Verdade. Assim, você pensa ali, meio que faz uma conexão ali com eles e acaba, mas também não deixa de ser uma intuição isso também, né? Porque Esse dia do carro, eu olhava para o carro no estacionamento e falava, não, aquele carro não está, eu sentia que não pertencia para mim. Eu sentia isso, Renata. Eu não conseguia aceitar aquele carro sendo meu, não conseguia. E por quê? Porque não era mesmo. Ele voltou. E é uma intuição, não é? Sim, é uma né? intuição, Sueli. Muito Às vezes é aquilo, né? A gente fala, costuma falar, as mulheres têm sexto sentido, né? Na verdade é que nós temos a intuição um pouco mais aflorada. Mas realmente, então às vezes é aquela, você acha que é alguma percepção, né, daquilo, mas é uma intuição. Que aquilo mesmo vem ali para você, por exemplo, não fazer nada porque vai ter outro encaminhamento. Sim, foi bem isso, viu? Que eu senti isso. Tá bom. Tá jóia. Ok. E agora, então, vamos lá para outra aula. Rogério, você quer colocar a frase para a gente? Sim, é a mesma da Eliana e da Sueli. Estão me ouvindo? Sim. Não, sim. Então tá, é a mesma, tá? Da Silvana e da Sueli. Só que com resposta diferente. Que devemos seguir nossa intuição quando intuirmos algo. Que essa intuição é para que possamos desenvolver nossa comunicação com o plano espiritual. E sendo assim, temos o domínio e a sabedoria que eles querem nos transmitir. Mas tudo isso com a autorização do Pai. Sim, muito bem, também. Tá certo. Tá joia, Rogério. É uma somatória. Como a gente fala. Vamos somando aí os entendimentos de vocês. Tá certo. Valeu. Aí, seguindo então, Tadeu, você pode colocar para a gente? Posso sim. A frase escolhida foi: a faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas, científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais, colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Aí eu coloquei assim, que eu tenho observado a intuição nas mais pequenas coisas até as maiores, e tenho observado os acontecimentos. Tenho seguido, hoje em dia, eu tenho seguido com maior frequência quando eu recebo uma intuição, e eu tenho encarado como um conselho. Em realidade, eu sempre tive uma intuição muito forte. Hoje está mais ainda. Muito mais. Aflorou mais, Tadeu? Muito mais. Tem hora que dá medo, né? Mas
Assim, assusta um pouco ainda, Tadeu? Não, assusta, porque além da intuição, vem uma visão. É como o Elder fala, e eu sinto isso direto, um download na cabeça. E do nada, eu toco num assunto e a pessoa começa a chorar. Mas eu sabia que ia atingir bem profundo. Mas eu não sei explicar como é que eu sabia. Eu sei que desceu na intuição, desceu um download e eu tô chutando no gol. Não interessa se vai doer ou não. Às vezes, se eles estão me colocando dessa forma, que é para ser colocado dessa forma, eu levo a risca. Não dou conselho nenhum. Ah, faz isso, faz aquilo. Não falo nada, não dou meu conselho. Mas tem hora que assusta. Você olhar para a pessoa assim e você ver, ó, e falar assim, ó, você tá pensando em se matar. Aí o cara fala, quer que eu te fale onde? No ranchinho na tua casa tem um pilar quadrado de tijolo à vista, tem uma cadeira branca com uma corda em cima. Você quer se enforcar ali, bem ali. Quer dizer, o cara cai das pernas, né? Mas essa intuição veio para que eu passasse para ele de uma forma mais, não de conselho, mas que ele tomasse consciência daquilo que ele estava pensando em fazer. E aí aquela choradeira, né? Falei assim, ó, eu só posso fazer é orar com você. Vamos orar, fazer uma oração aí. E aí a intuição tá aumentando. Eu tô adorando. Talvez porque talvez não, com certeza, porque isso que você está fazendo está ajudando. Tá ajudando. Não só a outra pessoa, mas a espiritualidade. Né? Não, e assim, Então, eu não dou conselho, tomo tá muito no cuidado. presente. Tomo muito cuidado, porque pode ferir, né? Em vez de se ajudar, se afunda. É o caso dos ovoides, né? Às vezes você vai querer fazer lá na apometria, querer fazer uma coisa e você acaba prejudicando. Eu tomo muito, mas muito cuidado. Mas eu não peco pela falta e nem pelo excesso. Eu vou naquela medidinha, sabe? Às vezes quando eu percebo que eu vou exceder, eu dou uma puxada no freio de mão. Mas essa frase veio assim, mas encaixou no que eu estou vivendo. Muito bem. Tá joia, Tadeu. Joia colocar pra gente. Ok. Então tá bom. Então vamos seguindo. Deixa eu Posso passar só aqui. falar um negócio que aconteceu hoje? Não, pode Hoje uma falar, mulher então. falou, eu não lembro o que ela falou. Não lembro. Eu só lembro que eu falei assim, a senhora tem um probleminha com o perdão, né? Olha, se eu fosse a senhora, perdoa essa pessoa aí, viu? Seu marido, não é? Seu ex-marido. Eu não sei. Escapou, sabe? Não, só tô falando. Eu não quero estar certo. Eu só tô falando. Tadeu, vamos achar que você é vidente, Tadeu. Não, mas Mas eu não quero número de loteria, nada. Eu não quero nada que me comprometa, entendeu? Quero ir embora mais limpo do que eu cheguei. Daqui a pouco vão te procurar para você ler a carta. Já, Você vai ser vidente. já comecei a estudar também as cartas. Viu? É o táxi guru. Uber Guru. Legal, Tadeu. Tá, joia. Deixa eu dar sequência, então. Silvana, você pode colocar a frase para a gente. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Lendo esta frase, fiz uma reflexão e me lembrei que antigamente eu pensava que só os profetas falavam com Deus. Depois aprendi que todos nós possuímos a faculdade de se comunicar com o plano espiritual. Às vezes tenho um estalo, uma intuição sobre algo, ou quando estou escrevendo, vem uma resposta que eu não sei de onde veio.
Porém, muitas vezes já pedi respostas que eu não obtive, ou não consegui ouvir ou entender, caso isso tenha sido passado. Sei também que a comunicação é sempre de lá para cá. Aí me questiono se ainda não estou conectada ou preparado o suficiente para essa comunicação, pois para mim parece que ainda me falta algo. Ainda estou no beabá dessa comunicação. Por mais que eu conheça a parte teórica, a intuição são como lampejos que vêm rápido e vão embora mais rápido ainda. É assim que eu sinto. Muito bom, Silvana. Quer Pode falar? falar. Isso que você colocou, né, que você percebe que vem de lá, né, é sempre de lá para cá, e daqui para lá, né, você não tem ainda essa percepção. Eu acho que tudo é um desenvolvimento que vem com o tempo e também com aquilo que a gente está trabalhando, né? Tem relações com mediunidade também, mas tudo eu acredito que vai ser como você vai estar preparada, né, para receber ou para fazer, como que vai ser, mas assim, é importante, é isso que você percebe, que você tem essas intuições, que você tem essa comunicação, isso já é um passo, né, e aí agora é só continuar, Silvana, para poder concretizar, assim, ficar que nem o Tadeu. Eu acho que igual o Tadeu não vou ficar. E também, quanto tempo o Tadeu tem de espírita, né? Tadeu já vem há um longo tempo trabalhando. É verdade. A gente é novinho nessa parte espírita, né? Estamos há pouco tempo. Quanto tempo o Helder ele está envolvido, né? Então é um trabalho assim de prazo mesmo, e aí vai da intensidade de cada um, quanto que cada um consegue se dedicar a esse desenvolvimento. Então o nosso espelho hoje maior e mais próximo é o Helder, que é vamos dizer, hoje é o dirigente da casa, mas é o que está mais tempo lá junto à parte, vamos dizer, ao espiritismo, né? Já vivenciou muita coisa, tem muita experiência. E ainda está passando muita coisa para todos aí, né? Então, e é muito assim, e tem colocações que ele fala que é muito assim, às vezes, tudo bem, ele tem uma mediunidade muito aberta, ele tem várias manifestações de mediunidades diferentes, isso ajuda muito, mas também aumenta a responsabilidade na mesma quantidade. Então, é tudo por... Mas aí ele tem colocações que às vezes ele perguntava para a espiritualidade devido a esse contato que ele tem. E a espiritualidade pensava, vai procurar no livro tal. Vai ler. E muita coisa está sendo passada para a gente não está nem precisando ir atrás do livro, a gente já está ganhando uma fase. Então, é persistência. Né? É um trabalho árduo. Mas não pare, não desista. Sim. Tá, joia, Silvana. E agora, então, vamos adiantar um pouquinho aqui e vamos fechar com a Leonie essa questão número 2, deixando ela colocar a frase para a gente. Primeiro, boa noite, que eu não cumprimentei a todos ainda hoje. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais.
Colaboração essa que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Pergunta é enorme, a resposta é curtinha. Vejo que todos nós temos o dom da intuição. Em todos os sentidos, podemos ser agraciados com essa comunicação divina. Mas esse contato só é dado no momento certo, pela ordem de Deus. É isso que a gente estava falando, né, Leonie? Coisa que o Helder fala muito, né? Estudo, tem que estudar. Estudar, praticar. É o que o nosso guru aí tá fazendo. Falta um minuto, hein? Vai cair, né, Tadeu? Vai. Então tá, gente, a gente já retoma novamente, ok? Ok, então. Então vamos dando sequência, gente. Vamos para o item 3. Meditar sobre os acontecimentos que já responder. Como posso participar do intercâmbio entre planos espiritual e material? O senhor, você pode fechar seu áudio? Desculpa. Então tá. Bom, então vou passar essa para o Rogério, que ele vai dar uma paradinha. Você quer responder essa para a gente, Rogério? Sim, respondo sim. É a A, né? Meditar sobre... Isso. Tá. Que com o passar de nossa vida aqui nessa terra, se queremos evoluir, devemos seguir o Evangelho. Peraí. Estou na outra lição, meu pai. Desculpa. Nossa, eu estava na lição anterior. Aqui. Como posso... agora está aqui. Através de nossas atitudes, aqui nesse plano terrestre, e sendo assim, se trabalharmos para o bem, teremos nossa intuição mais aflorada para o nosso desenvolvimento espiritual. Sim. Muito bem, Rogério. Isso ajuda bastante. Eu estava só não completando. Eu acho que o começo lá da sua pergunta, embora você foi para outra... eu vi que tinha coisa a ver também. Agora, não. Não, era da lição, quer ver, ó, da lição 48. Olha a intuição. Eu acho que era para ser colocado também. Mas eu vi, falei, não foi isso que eu respondi, mas eu falei assim, mas peraí. Aí eu vi, falei, nossa, estou na lição 48. Mas tá bom, Sim. tem tudo a ver, né? Sim, Uma coisa vai encaixando na outra, né? Como aquele joguinho de encaixe, né? Vai encaixando uma peça na outra até você chegar à altura lá do homem lá em cima. Vai demorar muito, vai ter que ter muita pecinha para chegar lá. Mas vamos encaixar. Sim, é só um tijolinho, né? Que a turma fala, né? Pelo menos eu tô com alguns tijolinhos, tá subindo. Tá joia, Rogério. Mas aí só completando, então, o Evangelho ali pode somar na sua pergunta, porque sim, é uma forma de intercâmbio entre o plano e aliás... eu vou colocar aqui, vou acrescentar. Também. Observação. Conforme a aula 48, eu acrescentar no item. Tá joia, valeu. Obrigado. Obrigado. Silvana, você quer responder essa para a gente também? Penso que a participação do intercâmbio entre o plano do espírito e o material, basta ouvir nossa intuição, ouvir a voz do nosso coração, ouvir o meu eu interior, o qual será transmissor das mensagens do plano espiritual para o plano material, sem grandes alardes ou grandes manifestações. É isso aí. Tá joia. Muito bem, gente. Mais alguém gostaria de estar colocando essa para a gente? Tá joia, então vamos seguindo. O que é necessário a essa participação? Elianas,
pode responder esse item para a gente? É necessário estar atento e com padrão vibratório bom. Nossas ondas mentais captam ondas que estão na mesma frequência. Portanto, é fundamental que estejamos sempre vibrando na paz e no amor. Ok, muito bem. Então, já somando com a resposta da Silvana. Tá joia, Eliana. Vamos ver aqui também. Tadeu, você também pode responder essa para a gente? Posso sim. O que é necessário a essa participação? Observar é a melhor forma. Observando os sentimentos, observando as aspirações que ocorrem, de distinguir as boas intuições das más ou das não tão boas. Por isso, o estado de vibração é muito importante. E é importante termos boas vibrações, boas energias, receberemos boas intuições. É o que a Eliana falou. Você e a Eliana. Parece que é cópia, né? Vocês estão trabalhando com o mesmo mentor, hein? E com o da Silvana também, viu? Vocês estão tudo juntos. Tá tudo conectado. É que assim, a gente tem o mentor da turma, então está ajudando toda a turma. Tá tudo conectado. O meu tá aqui do lado. Eu tô dando até visão, né? Exatamente. Tá joia, gente. Muito bem. Mais alguém gostaria de estar colocando o item B para a gente? Ok, então vamos dando sequência. Agora então no item C, de que se constitui a revelação divina? Leonie, você pode responder essa para a gente? Posso. É uma ajuda da espiritualidade a nós, trazendo exemplos e esforços, nos transformando e renovando. Muito bem. Deixa eu ver. Sueli, você pode também responder essa para a gente? Eu tô ruim com as Você minhas conseguiu? Eu tô ruim com as minhas respostas hoje porque eu não entendi muito bem isso. Não, ainda tá indo. Aí que eu não consegui. Eu pus que é a nossa mente e espírito juntos para revelar. Porque se a gente não está preparado para isso, não entende um pouquinho, é tudo muito confuso. A gente não entende nada e não sabe o que está acontecendo. Então precisa estudar e trabalhar com a mente e o espírito junto. Eu penso que se não tem um estudo, um entendimento, nada se consegue fazer. Acha que tudo é bobagem, que nada disso existe. Então eu acho que isso que é o importante. Sim, muito importante. Para a gente aprender, entender um pouquinho. Porque às vezes você fala, a pessoa fala assim, ai, nossa, eu estava achando isso. Eu falei, será? Às vezes bobagem, imagina, isso é bobagem. E às vezes já é alguma coisa, mas se a gente não estuda como a gente se interessa em saber, a pessoa que não se interessa não adianta. Né? Sim. Penso que seja isso. Essa lição foi bem difícil para mim. Vou chegar lá. Tem uma que eu nem consegui fazer nada. Mas está saindo. Mas eu estou entendendo, ouvindo todo mundo, eu estou entendendo. Tá cansado? Então isso é importante. Às vezes você tem a dificuldade, mas você ouvindo a resposta do outro Não vai fez te nada? clareando. Quantas Aí fica pessoas? mais fácil depois para você colocar. 3 pessoas foram votadas. Olha só, eu vou só falar uma coisinha bem rápida. Eu comprei da Eliana pedrinha de pirita, né, É Eliana? no estado todo? Pirita. Para toda a minha família. Porque eu sinto na pedra uma força, uma energia, porque eu gosto da natureza e das coisas da natureza. Falei que você... O meu neto, ele é muito religioso e católico. Quando eu dei a dele, ele não falou nada para mim porque ele ficou com dó. Depois ele deu para a mãe dele e falou, mãe, Todo mundo sem dormir. olha, coitada da avó. Tá achando que essa pedra vai resolver tudo para mim? Quem resolve tudo para mim é Deus. Eu não quis pôr a pedra na frente de Deus. Eu dei para todos com um símbolo. A Eliana sabe, eu comprei para a família inteirinha lá. Um símbolo de força, de tudo. E a dele ele não pegou.
Ele deu para a mãe dele. Eu vi lá no quarto da mãe dele. Ele não aceitou. A gente já tá contando Então, a por vossa quê? até lá, porque é uma É célula religioso, vai na menor, igreja católica, mas quando tem essas nos coisas colocar até em 40 mais importantes para chapinhas se que aprender, tem lá, não aceita, mais de Renata. presidente, Não mais aceita. duas coisas. Só que daí na hora de coisar tem É o 001, tempo de cada um, 002, você tem que 003, respeitar. 040. Eu respeitei, guardei a pedrinha dele lá e deixei. Aí Eu respeito, a Renata, eu pergunta pra mim, respeito. eu fui É, marcando um, porque, como é que fala? São os entendimentos, né, Cê? Fechou lá com Então, assim, né, Não, ele veio buscar na casa da mãe. claro, às vezes tem Aí, pessoas que ele vai veio achar buscar, que chegando lá em São Paulo, tem pra pagar. aquela representatividade daquela pedra ali pode ser algo que ela não consegue perceber, enxergar aquilo, né? Então, é normal, você ali deu como se fosse um presente, mas ele não soube interpretar, né? Ele achou e aí devolveu. Mas, assim, lembre-se que ele está no momento dele ali, certo? No entendimento dele, e deixa de seguir. É isso aí. Mas eu tô de boa, tô de boa. Pode Então, chamar tá a bom. pessoa de novo. Pode chamar, pagando bem a gente vem. Gente, mais alguém gostaria de estar colocando o item C Primeiro para a foi aquele gente? japonês, aos 11h24, e depois os Ok, dois que então chegaram vamos agora, ao item D. às 7. O que me esclarece Emmanuel como sendo a faculdade intuitiva? Olha, hoje como tem muita gente, então eu já vou ter que começar a repetir. Então, Silvana, você pode responder o item D para a gente? São as vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas, científicas, ampliando as conquistas sentimentais e culturais pela concessão de Deus a seus filhos. Muito bem. Tá, joia. Eliana, você gostaria de responder essa para a gente também? Uhum. Eu pus assim, que são vibrações da vida mais alta que o homem nesse plano recebe, podendo vir em diversas formas, como auxiliando as pessoas que necessitam de uma palavra e por isso recorrem às igrejas, ou em outras formas, como na literatura, pintura, música, etc., dando vazão aos sentimentos puros que atraem os corações a vibrarem no bem, ampliando a luz que o universo necessita. Inclusive, muitas das descobertas a nível tecnológico foram intuídas por seres de luz de outras esferas para os estudantes da Terra. Então, muitas coisas, né, são as pessoas falam assim, alguém descobriu tal coisa. Eu acredito que veio de lá para cá, né? Às vezes por um sonho, às vezes você dorme e acorda com um start e você fala, puxa, eu não tinha pensado nisso, né? Vou fazer e faz e dá muito certo. Eu já sonhei com um livro inteiro na minha cabeça. E quando eu acordei, eu escrevi o livro, entendeu? Então tem umas coisas assim, eu acho que cada um dentro das suas aptidões, né? Recebem os seus as suas intuições para fazer aquilo e é de acordo com cada um. E é isso aí. Exatamente, isso que você falou, Eliana, ela faz parte da lei do progresso, né? Que o plano espiritual traça tudo isso e realmente quando deve acontecer as descobertas, né? Deve acontecer, digamos assim, a expansão, né, de toda essa área, digamos assim, científica, geralmente vem as intuições mesmo para que aquilo ocorra, porque foi programado para aquele momento. E geralmente as pessoas que reencarnaram, né, para fazer, né, elas já vêm com essa missão também. Então, tem todos esses encaminhamentos, assim. E claro também, né, quando a gente tem ali um esforço maior voltado para o bem. Isso também é outra coisa que eles vão estar, né, encaminhando e intuindo para que aconteça.
É um conjunto de coisas, né? Exatamente. E um grande passo é que nem você colocou e a Silvana colocou. Quando a gente chega nesse entendimento dessas intuições, que isso vem de outro lugar. Não é a gente, né? Porque senão o orgulho aflora, né? Ah, sim. Porque O ego, né? o ego. Então, tem uma passagem, né, que está até, acho que no Evangelho, isso, que a pessoa está no deserto, está procurando um oásis, aí ela pede auxílio, né, ali e tal, para ela achar o oásis, né? E aí ela é encaminhado, vem a intuição e ela acha o oásis. Então, se ela é uma pessoa humilde, ela vai agradecer a Deus porque Deus encaminhou. Se ela é uma pessoa orgulhosa, nossa, eu tive uma boa ideia, eu encontrei o caminho. É verdade. É isso que a gente tem que estar sempre atento também, né? A vaidade, o orgulho, isso tudo é muito ruim, né? A gente tem que ir matando aos poucos. Isso. Tá joia, Eliane. Tá joia, Silvana. Mais alguém gostaria de estar colocando esse item para a gente? Ok. E aí, então, vamos para o item E. Como posso receber as vibrações mais altas? Tadeu, vou voltar com você de novo aí. Como posso receber as vibrações mais altas? Eu penso que através das conexões espirituais, orando, meditando, seguindo os preceitos de Jesus, orar e vigiar, só é aquele padrãozinho, né? Manter a vibração alta e confiança, né? Sim. Bastante, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Leoni, você pode estar respondendo essa para a gente? Posso. Você está ajudando porque é só cortando. O Rogério deu uma paradinha e está chamando você. Não tem problema, fica tranquilo. Obrigada. Penso ser através da mediunidade. Quanto mais aprimorado o médium for, mais altas são suas vibrações recebidas. Também, muito bem, bem colocado. Joia, gente. Mais alguém gostaria de acrescentar esse item para a gente? Essa que eu não fiz, viu, Alexandre? Essa eu não soube responder. Então, aí você teve a colaboração dos seus colegas. A Leoni colocou bem, o Tadeu. Mas é essa somatória, viu, Sueli? Que a Leoni colocou, que o Tadeu colocou. Essas são as ferramentas, né, que a gente tem para esse contato aí com a parte espiritual. E na realidade, as vibrações mais altas, né, é quando a gente está no caminho do bem. Então, tudo que onde a gente consegue colocar bondade, onde a gente consegue colocar amor, tudo que são virtudes elevam a nossa vibração. Então, sempre vai ter ao nosso redor espíritos de maior vibração, espíritos de luz, é onde você vai estar alcançando. Quando a gente se volta para o contrário, né, para o contrário do bem e do mal, quando a gente carrega ódio, quando a gente carrega raiva, quando a gente anda irritado, enfim, essas vibrações menores, eu acabei respondendo, né? Isso leva às vibrações menores e o contato com a espiritualidade mais baixa. Então você também vai ter um contato, mas não é um contato tão bom. Sei. Obrigada. De nada, que é isso. Ok, gente, então agora vamos para a vivência da semana, né? Então, semana para perceber quais intuições recebe dos mentores, por meio
de leituras do Evangelho, palestras ou mensagens que cheguem às suas mãos, comentar o que percebeu. Bom, Sueli, como você falou que você não fez o item 3E, acho que a vivência você conseguiu fazer. Você pode estar colocando para a gente? Olha, a vivência da semana que eu pus assim, ó, de sábado do dia 16 até sábado do dia 23 foi preocupante. Foi a ida do meu filho, nós só ficamos pensando nisso, todo mundo chateado. Então essa foi nossa vivência. Foi difícil para nós, foi difícil para ele, e é tudo o que aconteceu. Então na viagem dele, deu errado, nós ficamos, acho, vibrando a ida dele, talvez até atrapalhamos ele. Acho que não, né, Renata? Acho que a gente não tinha essa capacidade de atrapalhar ele. Ah, não, você Não. em cima da hora Eu penso não. que não. Porque Não. todo mundo ficou pensando, coitado, vai. E essa foi nossa vivência. Foi muito difícil essa semana pra gente. Foi isso que nós vimos. E depois, com a volta dele, nós vimos que ele voltou feliz. E então é tudo de Deus, que a gente tem mesmo que esperar as coisas se resolverem sozinhas da forma certa, como tem que ser. A minha vizinha falou, você devia ter orado. Quando ora para Jesus, ele prepara um caminho certo lá. Não penso que é isso. A gente, todos na minha casa, de muita oração. Não penso que não foi falta de oração, que ele voltou de lá. E ela falou isso para mim. Eu fiquei com vontade de responder, mas fiquei quieta. Fiquei com vontade de responder, mas fiquei quieta. Foi isso. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, Sueli. O silêncio é a melhor resposta. Tá joia, Sueli. Silvana, você gostaria de colocar a vivência para a gente? Percebo que muitas vezes, quando fazemos o Evangelho no lar, as leituras se repetem. Penso que o conteúdo dessas leituras é exatamente o que mais precisamos melhorar. Quanto às intuições, às vezes exponho-as, mas às vezes acho que ainda não é o momento certo, então me calo. Muito bem, Sueli. Bem lembrado aí do Evangelho, aí somando aí para a gente o quão importante aí, né, esse trabalho, vamos dizer assim. Sim. Tá joia. É onde a gente aprende bastante, né? Mas às vezes o que vem na intuição não é ainda o momento certo para falar, né? Então a gente vai aguardar mais um pouco. Como eles dizem, né, cada um vai saber aí o momento, né? Sem dúvida, Silvana. É bem isso mesmo. Tá joia. Gente, mais alguém gostaria de estar colocando a vivência aí da semana? Ok, então vamos agora para a afirmação, né, da semana. Acolho os dons intuitivos com que o Pai me abençoou. Tadeu, você pode passar essa para a gente? Bom, eu fiz curtinha porque eu coloquei assim, eu tenho muita gratidão por esse dom intuitivo. Tenho trabalhado bastante e faço bom uso, sempre para o bem. Muito bem. Fica um pouco, É o que realmente você faz. fica um pouco repetitivo, mas é o que que acontece, né? Sim. Tá Eu joia. tinha um amigo que falava assim, a gente tem que fazer o bem sem ver a quem. Aí depois ele mesmo falava assim, e fazer o mal sem ver a qual. E eu falava, você é um trevoso. Tadeu. Tá joia. Bom, gente, eu acho que fechamos aí com o Tadeu. Mais alguém gostaria de estar colocando a afirmação para a gente? Então tá joia. Fechamos bem aí com o Tadeu, com todos vocês. E finalizamos então essa lição. E agora então vamos passar para a aula. Parabéns. Vamos lá.
Então, hoje a nossa matéria da aula vai ser o estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais, capítulo 7, Perfeição Moral. Então, são as questões de número 893 até 919. Todo mundo achou? Então, nós vamos falar sobre as virtudes e os vícios. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do seu próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a caridade mais desinteressada. Há pessoas que fazem o bem por um movimento espontâneo, sem que tenham que vencer nenhum sentimento contrário. Têm elas tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam. As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações lhe parecem todas simples. O bem se tornou para elas um hábito, deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste, e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei bem que, nos mundos mais avançados que o vosso, é a regra o que entre vós é uma exceção. Ali o sentimento do bem é por toda a parte espontâneo, porque não são habitados senão por bons espíritos, e uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra, quando a humanidade estiver transformada, e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. A parte dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém poderia se enganar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais, frequentemente, são como a douração colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem, para todo mundo, um homem de bem. Mas essas qualidades, embora sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é mesmo coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam, gastam seus haveres sem proveito real, por falta de lhes fazer um emprego racional. Têm elas um mérito qualquer? Têm o mérito do desinteresse, mas não o têm do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade refletida é sempre, pelo menos, uma falta de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento, que a outros para ser enterrada num cofre forte. É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que estava em seu poder fazer e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter secado com o dinheiro que deram àqueles que dele não tinham necessidade. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida,
e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento? É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Entretanto, cada um tem o desejo bem natural de progredir para sair do estado penoso desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, em se fazendo bem, pode-se esperar condição melhor sobre a terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, é tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor, já está num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que mais positivo, faz o bem por raciocínio e não impelido pelo calor natural do seu coração. Não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para se corrigir de suas faltas. Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que ele será levado em conta na outra vida é pouco meritório. Todavia, se emendar, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista se aproximar dos bons espíritos e se elevar, é igualmente um sinal de inferioridade? Não, não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode lhe resultar na vida futura, assim como na vida terrestre, age egoisticamente. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar visando a se aproximar de Deus, uma vez que esse é o objetivo para o qual cada um deve tender. Uma vez que a vida corporal não é senão uma estada temporária neste mundo, o que nosso futuro deve ser e que o nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil se esforçar por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se já progrediu em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendais em uma hora o que vos exigiria anos sobre a vossa terra. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve tudo saber, e porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade, o outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dois a empregaram exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpado? Aquele que conheceu o sofrimento, e ele sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas, muito frequentemente, para ele, dela não se lembra mais. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, encontra uma desculpa válida no pensamento que amontou para deixar mais aos seus herdeiros, é um compromisso com a má consciência. De dois avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sob seu tesouro. O segundo não é avaro senão para os outros, é pródigo para si mesmo, enquanto que ele recua diante do menor sacrifício para prestar serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe custa para satisfazer seus gostos e suas paixões. Peça-lhe um serviço e ele é sempre difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem o bastante. Qual é o mais culpado? E qual o que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza. Ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte de sua punição. É repreensível invejar a riqueza quando é pelo desejo de fazer o bem? O sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro. Mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal. A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem, frequentemente, não é a si mesmo. A culpa em estudar os defeitos dos outros? Se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e evitá-los em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós.
Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornar superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê uma palha no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. A culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se proporciona, apresentando quadros que frequentemente são antes um mal do que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer, que toma em revelar o mal. Como nesse caso julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso não é sempre útil. Se ele escreveu boas coisas, aproveitai-as. Se fez mal, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se deseja provar sua sinceridade, cabe a ele apoiar o preceito pelo seu exemplo. Certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram. Como espíritos, lhes serás levado em conta o bem que suas obras fizeram? A moral sem ação é a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fazeis frutificar para vos nutrir? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que deram aos outros. Renunciaram a lhe colher os frutos. Aquele que faz o bem é repreensível por ter dele consciência e de reconhecer a si mesmo? Uma vez que pode ter consciência do mal que faz, ele deve ter também a do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na da lei da justiça, de amor e de caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se elas são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Ele não pode pôr-se repreensível por reconhecer que triunfou das más tendências e disso estar satisfeito, contanto que disso não tire vaidade, porque então cairia em uma outra falta. Tadeu vai cair, né? Vai, Falta um minuto. 1 minuto. 1 minuto e meio. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma outra, aí eu retomo aqui com vocês. Melhor. Ok. Eliana, você sabe se ela está entrando? Não. Não? Vou dar continuidade? Uhum. Às vezes ela teve algum problema. Essa primeira parte fala sobre as virtudes e os vícios. A gente vai se aprofundar bastante a respeito disso no próximo ano, certo? Que a gente vai estar estudando todas as virtudes, os vícios, vamos fazer as autoanálises, certo? E uma coisa interessante que o Livro dos Espíritos nos deixa claro aqui é sobre o interesse pessoal. Tudo que a gente for fazer, nós precisamos ter desinteresse, deixar, fazer pelo bem, fazer por amor, fazer por caridade. Por quê? Porque se a gente faz pensando em receber alguma coisa em troca, então não tem mérito nenhum, tá? Então a gente precisa pensar um pouco nisso. Às vezes, certo, estamos, digamos, temos vontade de fazer alguma coisa, queremos e tal, mas ao mesmo tempo aquilo
será que é de coração que eu estou fazendo aquilo? Ou será que eu estou querendo ter algum benefício por trás daquilo? Então, precisamos refletir a partir disso. Porque para a gente desenvolver, né, as nossas virtudes, né, a gente vai ler depois aqui que a pior virtude que existe é o egoísmo, né? Ele deixa claro aqui no Livro dos Espíritos. Então, desculpa, o pior defeito, não virtude. O pior defeito é o egoísmo, certo? Então, por quê? Porque ele está relacionado ao nosso interesse pessoal. Então, a gente tem que deixar de ter e fazer por quê? Por amor, fazer de coração. Então, quando a gente conseguir desempenhar dessa forma, nós já vamos estar desenvolvendo as nossas virtudes e vamos, ao mesmo tempo, estar diminuindo os nossos defeitos, os nossos vícios, tá? Então, uma coisa é consequência da outra. Então, no próximo ano, a gente vai se aprofundar mais nisso e vocês vão começar a perceber como que é, né, esse desenvolvimento. Continuando aqui, a parte das paixões. Uma vez que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o seu princípio foi dado ao homem para o bem, e elas podem levá-lo a grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. Como pode definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Reconhecer, pois, que uma paixão se torna perniciosa do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outro. As paixões são alavancadas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas se, em lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos, e a própria força que, em sua mão, poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento da necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é o mal, uma vez que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Eliana, a gente está na questão 909 agora, tá? Você está sem som. Aí eu estou acompanhando aqui. O Tadeu não estava deixando eu entrar. Ah, então a culpa é do Tadeu. Ele não estava permitindo a minha entrada. Então, vamos lá, seguindo. O homem poderia sempre vencer suas má tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é sua missão. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder de superá-las. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja.
Quando se crê que não pode vencer suas paixões, é que o espírito nela se compraz, em consequência de sua inferioridade. Aquele que as procura reprimir compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Fazer a abnegação de si mesmo. Não, pode continuar. Então, agora entrando na parte do egoísmo. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não chegareis a extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se chegará à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é vosso maior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, como perdem suas outras impurezas. Não tende sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade, a deles mais do que acreditais, mas os conheceis pouco, porque a virtude não se procura se pôr em evidência. Se há um deles, por que não haverá 10? E se há 10 deles, por que não haverá 1000? E assim sucessivamente. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como a causa poderia destruir o efeito? Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de o extirpar. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, se entreajudando reciprocamente, pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não se pode libertar, não se pode se libertar. E essa influência tudo concorre para mantê-la, suas leis, sua organização social, sua educação.
O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro, real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, e eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna, frequentemente, egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele, é conduzido a se ocupar de si mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos na sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento de egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para renunciar sua personalidade em proveito dos outros que, frequentemente, isso não reconhecem. É, sobretudo, aqueles que possuem esta virtude que o reino dos céus está aberto. Aqueles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, porque eu vos digo em verdade, que no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá seu abandono. Bom, gente, daí depois, se vocês quiserem, quem tem essa outra parte aqui, que foi uma colocação, estarem lendo, também é mais uma explicação sobre o egoísmo. Tá? Nessa parte das paixões e do egoísmo, ele nos deixa claro aqui no livro do Espírito, certo, que esse é um mal muito comum ainda aqui para a humanidade, certo? E por que isso, né? Porque nós estamos ainda muito apegados à matéria, nós temos muito esse envolvimento, certo, da matéria. E então as nossas tendências ainda nos levam a termos esses defeitos, esses vícios. Quando nós vamos começar a melhorar, quando nós começarmos aqui a fazer isso que nós estamos fazendo aqui, a nossa reforma interior, certo? É quando a gente começa a ter o nosso desenvolvimento moral, tá? Então, a partir do momento que a gente começa a ter o conhecimento, que nem ele colocou aqui, o conhecimento do Espiritismo, o desenvolvimento moral, certo? Que a gente vai aceitando, vai entendendo, se modificando, é que a gente começa a trabalhar, né, digamos assim, essas influenciações, esses vícios, esses defeitos, para conseguir transformá-los em virtudes, certo? Então, é um processo que a gente precisa fazer, que é isso que nós estamos fazendo aqui na escola. A gente ainda está passando, digamos assim, por um aprendizado, né? Então, o T2, o básico 1, o básico 2, ele tem ainda bastante informação, conhecimento, e nas lições ele já vai começando a dar os aprofundamentos. Quando a gente entrar na escola, aí nós vamos estar realmente fazendo a reforma, porque aí nós vamos estar direcionado mesmo a trabalhar os vícios, as virtudes, certo? E os defeitos, tá? Então, aqui vocês veem que como ele coloca o egoísmo, né? Como é difícil a maioria possui e como é difícil você conseguir se libertar dele, certo? Então, quando isso ocorrer, né, ele fala que a Terra ainda vai chegar nessa posição, certo? Em que todos vão ser
mais elevados e voltar com mais virtudes do que defeitos, né? Então, assim, é um esforço de cada um, certo? Porque, como ele falou, que se de 1, 2 que conseguem, isso pode aumentar para 10, pode aumentar para 100 e assim por diante, certo? Então, é o nosso esforço mesmo, para nós e também tentar ajudar o outro a conseguir, tá bom? Aí depois ele tem aqui os caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo. Bom, gente, o conhecimento de si mesmo é aquilo que a gente acabou de falar, né? É quando a gente se interioriza e faz, né, essa reforma interior. Eu vou pedir para que vocês deem uma lida, tá? Nessa última parte aqui, que ficou, que na verdade a gente já é assunto que a gente já vem colocando a respeito, então é só mesmo mais para conhecimento mesmo de vocês. E essa última parte, né, que ele fala do conhecimento de si mesmo, tem a colocação do Santo Agostinho, né? Que o que o Santo Agostinho sempre falava, que chegava no final do dia, ele sempre fazia a reflexão, certo? De tudo que ele fez, se ele agiu corretamente, se ele fez todo o bem que ele podia ter feito. Então, isso é uma colocação que é posta para que a gente também faça essa reflexão, né? Que a gente chegue no final do dia e reflita sobre o dia, né? Será que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito? Eu consegui fazer o bem que eu poderia ter feito? Eu consegui agir de forma correta? Eu não julguei? Eu não critiquei? Eu não perdi a paciência? Então, a gente precisa começar a ir pensando nisso, né? Chegando no final dos dias e pensando para que no outro dia a gente consiga melhorar mais um pouquinho. E é dessa forma que a gente vai, digamos assim, né? E aumentando e se melhorando no passar do tempo, certo? E é claro que, assim, às vezes vai ter aquele dia que você vai falar, nossa, esse dia hoje, para mim, né, foi ótimo, né, eu consegui tal, tal. Aí no outro dia acontece alguma coisa. Nossa, nesse outro dia parece que eu voltei para trás, né, mas é muito bom que a gente tenha essas reflexões, essas percepções, certo? Para ver se a gente realmente está mudando, né? Se a gente está conseguindo fazer alguma coisa, tá bom? Gente, alguém quer fazer alguma colocação a respeito? Alguma dúvida? Algum comentário? Eu quero, Renata. Pode falar. Na questão 908, nos dois últimos parágrafos, explica para mim. 908, nos dois últimos parágrafos. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. O que significa? E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e aproxima da perfeição. O que significa? Sueli, é o seguinte. Então, vamos começar pela primeira, né? Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, tá? Então, vamos colocar aí, deixa eu ver um exemplo que eu posso citar para você. Tudo aquilo que o homem faz, assim, que seja um vício, vamos colocar, eu vou colocar oi? Um exagero. Então, um exagero, exatamente. Então, vamos supor, ele tem um vício da bebida, certo? Ele exagera na bebida. Então, é uma paixão aqui, tá? Por quê? Porque ele se deixou descontrolar e aquilo virou um vício. Aquilo é uma paixão, certo? Então, aquilo faz o quê? Que ele vá para uma natureza, assim, mais animalizada, por quê? Porque ele age ali, certo, inconsequentemente, tá? Então, ele está mais preso da matéria, ele está agindo, e isso faz com que ele se afaste mais do espiritual, certo? Então, porque o que acontece? Ele vai ter as más influências, ele vai ter a baixa vibração, certo? Então, aquilo vai tender o quê? Que o seu desenvolvimento da moralidade ali seja menor, certo? Porque ele se deixou vencer por aquilo, certo? E a única, digamos assim, o propósito dele é aquilo,
certo? É que ele satisfaça o seu, digamos assim, a sua paixão ali, aquilo ali apenas que serve para ele. Então, tudo o resto não tem importância. Então, ele se afastou dessa parte, digamos assim, que ele tem que seguir, que é a parte espiritual, que é a parte correta, certo? Então, se deixou levar por isso. E aí, na parte 2, né, todo sentimento que leva o homem acima da natureza animal, né? Então, o que seria esse sentimento? É aquilo que a gente estava falando, né? Então, por exemplo, eles, deixa eu pensar numa coisa assim que eu posso te explicar. Ele renuncia, né, a certos prazeres, ele renuncia a certas, digamos assim, situações, para quê? Para que ele possa ajudar o outro, né, que ele possa fazer a caridade, certo? Então, ele está se afastando ali dessa parte e está se voltando mais ao espiritual, certo? E às vezes, assim, também, procurar, às vezes, digamos assim, procurar no conhecimento, né, nas orações, certo? Ali também se voltar um pouco mais para essa parte espiritual. Porque quando a gente fala assim da parte animal, né, assim, está relacionado mesmo às coisas assim de vícios, as coisas que O animal aí, não lembre o animal doméstico, lembre o animal selvagem. O animal selvagem, ele pensa na sobrevivência dele. Entendi. Então, ele é agressivo, ele briga, ele luta pela comida. Então, é nesse sentido o animal. Porque se você lembrar do animal doméstico, você não vai conseguir encaixar. Tá? Então, é nesse sentido. Então, é aqueles sentimentos que a gente tem de personalistas. Então, a gente quer tudo para a gente, a raiva, a violência, a agressividade, a dureza. Então, isso são todos o contrário de virtudes. Então, isso aproxima a gente da matéria. E aí, ao contrário disso, se você tem amorosidade, se você tem a brandura, se você tem a paciência, então isso tudo te eleva, isso te aproxima do lado espiritual. Tá bom. Eu entendi. Seria uma palavra única resumindo, raciocínio, né? Se ele se ele raciocina, ele pensa na coisa certa, né? Depende, né? Depende, porque... Depende. Mas o animal aí foi o sentido figurado, né, no caso, né? Aí a gente volta também, talvez, para ajudar, né, que hoje a gente é criado bruto. Então, a gente lá atrás não era diferente de um animal selvagem, talvez até menos disso. Só que a gente tem uma evolução, como o Rogério colocou. A gente tem essa capacidade de buscar o conhecimento, de se desenvolver, de raciocinar, o livre-arbítrio. Então, para a gente procurar crescer. Então, a gente foi lapidando. Então, a gente era o que estava escrito aqui. Hoje a gente já está num patamar maior, que a gente vai buscando, vai depurando isso. A gente, basicamente, no começo é mais matéria do que espírito. E depois a gente vai se tornando cada vez mais espiritual do que matéria. Quando a gente chega totalmente na parte espiritual, né, é quando a gente conseguiu desvencilhar da matéria e que a gente conseguiu a nossa evolução, né? Certo. Muito bem. Obrigada. Isso. Espero que consigamos esclarecer um pouco. Tá. Tranquilo, pessoal? Podemos encerrar? Tranquilo. Então,